Pode começar. Ok, vamos começar nossa live. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para assistir a nossa live. Nós somos da Classmaker Educação. Vou me apresentar. Eu sou Carla Luquizic, sou diretora de projetos da Classmaker Educação, com mestrado e agora doutoranda da PUC de São Paulo. E temos diversos projetos, trabalhamos com educação, principalmente com os programas que trabalham com os conteúdos interdisciplinares, buscando levar sempre para vocês bastante informação para o docente que está do outro lado, em uma época de pandemia, isolamento social, como que a gente consegue trazer esses alunos próximos e, principalmente, fazer muito uso do ensino maker, da cultura maker e da educação 4.0. Para isso, nós estamos trazendo até 2 vezes por semana, 2 lives com convidados, com membros da nossa equipe que podem, assim, tirar bastante dúvida, conversar com vocês. E aí nós vamos combinar o seguinte, à medida que vocês forem entrando, a gente vai apresentar muita prática para vocês, passo a passo de como fazer. E à medida que for apresentando, por favor, coloquem as suas perguntas no nosso chat, que eu vou respondendo e vou passando essas perguntas para o Diego, tá? Agora eu vou falar rapidamente sobre o Diego Vergaças. É um nome bem diferente, gente, que nem Luquizic, Vergaças, não dá para esquecer. E aí ele vai se apresentar para vocês. Tem um currículo fantástico, esse ser humano. Muito estudo, muita dedicação. E olha só como é legal, o Diego ele tem uma peculiaridade, que é sobre o processo cognitivo, que eu acho que ele vai comentar com vocês. Eu não sei se ele vai se sentir confortável ou não de estar falando isso, mas eu acho que isso é importante, principalmente quando a gente está lidando com o aluno. Por quê? O aluno ele fala, poxa, mas como que vai ser meu amanhã? Será que um dia eu posso ser uma pessoa que possa estar almejando coisas diferentes? Será que um dia eu posso pensar em seguir a mesma trajetória de um professor Diego Vergaças, por exemplo? Aí ele vai comentar com vocês, eu vou falar que dá. E, inclusive, eu posso até complementar, porque, na verdade, eu não lembro direito, tá? Eu vou confirmar. Mas eu acho que ele e eu temos o mesmo probleminha cognitivo. Mas aí ele vai confirmar para a gente, tá bom? Bom, de novo, quero agradecer, Diego, por você ter aceito fazer essa live com a gente, demonstrar o seu trabalho, mostrar tudo aquilo que você faz de diferente, para que o pessoal possa curtir bastante. E eu vou pedir para você se apresentar e aí passa a bola para mim que a gente vai começar com as perguntas, tá? Pessoal, o Diego vai se apresentar agora. Então, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Diego Vergaças. Tem os outros nomes aí, mas é só Diego Vergaças que é onde o pessoal me conhece mais, né? Bom dia, porque eu estou conversando com outras pessoas ao mesmo tempo, e tem gente na Austrália, tá, Carla, assistindo, que já mandou mensagem para mim, então lá é bom dia. Olha, show, E no gente. Bom Canadá, dia. então Bom é dia, bom dia. Austrália. Good morning. Bonjour, para quem está aí no Canadá me vendo também, né? Então, eu sou o Diego Vergaças, né? Eu tenho algumas formações, né? Vamos dizer rapidamente assim, minha primeira formação que eu tive foi como técnico eletrônico, então eu estudei técnico em eletrônica, uma escola no Senai, né? Que todo mundo sabe que tem bastante nome por aí, né? Trabalhei alguns anos como técnico eletrônico também e, ao mesmo tempo, eu fiz a faculdade de licenciatura em física. Eu não fiz o bacharelado, eu só fiz a licenciatura, que eu fiz na Oswaldo Cruz, que provavelmente deve ter professores da Oswaldo vendo aqui também agora. Aí depois, durante todo esse processo de eu fazendo a licenciatura, eu fui convidado para trabalhar num laboratório lá na USP, né, mais especificamente no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, né, que a maioria das pessoas confunde com o IPEM, pesos e medidas, mas não, é o pessoal da energia nuclear, né? E de lá eu acabei emendando o mestrado em ciências da tecnologia nuclear e o doutorado em tecnologia nuclear também, né? Então, que eu terminei agora no ano passado. E nesse meio tempo, trabalhei como professor de ensino superior, pós-graduação, ensino técnico e médio, que atualmente eu sou professor também, né?
e passei até pelo ensino infantil, lá das criancinhas dos 2 anos de idade, ensinando técnicas maker para esse pessoal, né, para essas crianças, né. Também estou fazendo parte da Class Maker na área de ciências naturais, que é o que eu vou conversar um pouco com vocês hoje. Olha, gente, para vocês verem que eu acho que dispensa muito comentário uma pessoa com um currículo desse, não é verdade? Quando a gente pensa em assim, energia nuclear, a gente pensa aquelas coisas totalmente diferentes. Mas eu vou falar, eh, tive o prazer de, enfim, já ter atuado, já ter trabalhado com o Diego aí na nossa trajetória, antes efetivamente da gente estar constituindo, né, estar integrando a Classmaker. E realmente ele é um profissional que eu admiro muito. E até porque a gente meio que tem a mesma linha, né? A gente gosta de robôs, a gente gosta de. O que mais que a gente gosta, Diego? Como é que é a história de congelar o circuito do coleguinha em torneio de robótica? Com robótica, né? Fazer um maçarico portátil, né? Para Olha um torneio de isso, robótica. gente, gente. Bom, então vamos lá. Qual foi a nossa intenção em estar trazendo o Diego aqui? A gente sabe que quando a gente fala de ensino maker, existe uma certa questão que o pessoal fala, poxa, mas ensino maker, ele só funciona bem para a área de exatas, para a área de humanas ele não funciona. Isso não é um fato, tá? Nós vamos trazer umas lives aí nas outras semanas que vai estar mostrando para vocês como vocês introduzem o ensino maker na área de humanas. E o que é mais importante, por que eu trouxe o Diego aqui hoje? Existe, assim, uma questão, uma dificuldade muito grande do educador, principalmente quando a gente fala de aprendizagem criativa. Então, ele tem uma dificuldade, uma peculiaridade de conseguir montar experimentos maker, levar bastante inovação, bastante coisa diferente para esses alunos em sala de aula, e está conseguindo trabalhar esse conteúdo de forma interdisciplinar. Então, essas são umas dificuldades assim que, poxa, mas o professor também vai para a sala maker? Eu dou aula na sala, como que eu faço isso? Como que eu vou saber mexer numa cortadora laser, numa impressora 3D? Como que aí eu vou descer um pouquinho mais? Quando eu pego o Fundamental 1, que são os pequenos, como que eu vou levar esses conhecimentos de descobertas sobre a ciência, ciências da natureza, para o meu aluno se eu não tenho conhecimento nada disso? Então, o que acontece? São profissionais, ok? Como do gabarito do Diego e de alguns outros que vocês vão conhecer, que a gente coloca dentro de uma laboratório maker, dentro da sala maker. Porque não basta você conhecer apenas a teoria, você tem que saber a prática. Por que eu digo isso? Isso eu friso muito. A sala maker é um local que o professor tem que estar preparado para receber esse aluno de uma forma cautelosa, tomar cuidado, porque a gente trabalha com muita coisa ali dentro. E nem tudo que a gente trabalha e está usando para o lado do ensino médio, a gente pode deixar acessível, por exemplo, para o Fundamental 1, por exemplo, para o Fundamental 2. Por quê? São os anos iniciais, então a gente tem que ter segurança numa sala maker. É inconcebível você levar um aluno para uma sala maker, ele não ter proteção de uma luva, ele não poder em determinados momentos trabalhar com uma máscara, se ele vai estar trabalhando com ferro de solda, quais são as seguranças necessárias nesse momento que esses profissionais que sabem trabalhar, que são treinados, fazem toda a diferença nessa aula para auxiliar os professores. Então, assim, o professor, muitas vezes de sala de aula, ele não consegue desenvolver todas as proficiências necessárias para uma sala maker. Então, é aí que a gente tem um profissional que seja um professor maker. Então, é mais difícil? É complicado? Tem bastante proficiência, tem muita habilidade aí para aprender? Tem. Mas veja, esse professor, ele trabalha em parceria com o professor da sala de aula. Diego, me fala uma coisa. Qual foi a dificuldade que você sentiu quando você levou o ensino maker trabalhando lá atrás com o Fundamental 1? Qual foi a dificuldade? Vamos pensar só no Fundamental 1 agora. Uhum. Sim, a principal dificuldade que eu percebi, assim, como no fundamental, eu admito que quando eu fui para a área maker, a cara onde eu me conhecia, né? Assim, eu sempre trabalhei com ensino médio, no máximo as séries finais do Fund 2. Então a gente tem um tipo de jeito de trabalhar, de falar, né? E quando eu cheguei no fundamental, eu percebi que o negócio é diferente lá trabalhar com as séries iniciais, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, que foi o quê?
Às vezes é o jeito dos alunos em sala de aula, é aquela empolgação de querer ver alguma coisa. Porque, assim, a aula maker, ela pode ser dada em uma sala de aula normal, convencional, que eu acho que é muitas as realidades de muitos lugares. Em outros lugares, o que acontece? Você tem um ambiente específico, uma sala, um salão maior, que aí entra o quê? Tem um monte de ferramentaria na área de marcenaria, área de elétrica, a impressora 3D que chama atenção, tanto que nem nunca viu, tem uma impressora 3D aqui atrás, né? Tem coisinha lá para ver nela, né? Então, chama muito atenção isso, né? A cortadora laser, que fala, nossa, a luz que está cortando. Então, seja, a primeira coisa que eu tive que fazer, primeiro é conter a emoção dos alunos dentro desse ambiente. E depois pegar pesado. Eu falo exatamente pesado, gente. Primeiro, na primeira semana, que foi o quê? Segurança. A gente não pode fazer aula maker sem a questão da segurança. Porque o que acontece? A ideia do make é o aluno fazer, não nós, professores, chegar lá e já deixar meio que pronto, o aluno só faz o final. Não. Às vezes é legal trabalhar com aquele conceito que muita gente está falando hoje das salas invertidas, que é o quê? Eu chegava e mostrava, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho um objeto, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, tenho esse objeto aqui, daqui a pouco vocês vão ver funcionando. Eu quero um igual. E colocava as ferramentas na frente dos alunos. E quando eu chamava as ferramentas, então, ou seja, esse é um estilete. Então, você fala, nossa, que professor quer vocês colocar estilete para os alunos de segundo ano? Sim, gente, se a gente passa do momento que a gente mostrou ao perigo, falou bastante, e aquela coisa, a gente, quando ele está mexendo com essas ferramentas um pouco mais perigosas, ele não está lá sozinho no canto mexendo, é aquela coisa que eu fiz, é um estilete na sala. Aí o que acontece? Você vai usar? Então vamos lá. Eu sentava do lado do aluno e ficava do lado falando, ó, tá vendo? Corta aqui, faz assim, por segurança. Sempre tem que lembrar primeiramente de segurança, né, Carla? Sem a segurança não podemos fazer nada no Maker. Na verdade, assim, o que o Diego está falando é muito importante, porque assim, de forma nenhuma nós estamos dizendo que aquele estilete vai ficar na mão do aluno. Não é isso que nós estamos dizendo e não é isso que vai acontecer. O que acontece é, o professor senta, ele mostra para o aluno como usar, ele mostra como guardar, ele mostra como abrir, e veja, esse objeto ele é deixado numa prateleira ou num armário fechado. A única pessoa que tem acesso a ele durante o momento da aula, naquele momento preciso, é o professor. Então, o aluno não fica sozinho em momento nenhum, até porque o correto não é o professor make estar sozinho com esses alunos dentro do laboratório. O correto é que o professor que trabalha junto com esses alunos estejam junto com eles. Porque são menores, são crianças, e aí nós temos um outro fator que é importante. O tempo de aula de um aluno das séries iniciais não é o mesmo tempo de aula, por exemplo, de um ensino médio. O ideal são sempre aulas dobradas, ok? Porque senão você trabalha um pouco com aquele aluno, com aquele entusiasmo, aquela decepção de ver experimento, e ele acaba não vendo aquilo concluído, a não ser que seja um projeto que você esteja particionando ele, por exemplo, em 3 aulas. Mas com os pequenos, isso não acontece assim. Eles têm aquela ansiedade daquela coisa estar acontecendo. Então, o que acontece? Você também não pode colocar uma criança pequena, dos anos iniciais, isso eu já estou falando até mesmo do 5º ano, está com 50 minutos de aula, gente, 1h30 de aula. Isso é inconcebível. A criança não consegue, tá? Ela acaba em certo momento perdendo o foco, ok? Os pedagogos sabem o que eu estou falando. Eles perdem o foco e a sua aula, que ela tinha um intuito bacana, acaba virando brincadeira. É aquilo que eu sempre falo, a aula maker, assim como a aula de gamificação, assim como a aula que vai usar a internet, gente, precisa ter os objetivos claros. E é muito importante nesse início o trabalho do professor junto com o aluno, ok? Não é deixar o professor maker, por quê? Na hora que ele está cortando, ele está trabalhando com uma cortadora laser, veja bem, isso que eu vou falar agora é muito importante, tá? Eu ando falando muito nas minhas palestras e vou falar agora novamente. Impressora 3D, cortadora laser, gente, isso não é para estar fazendo souvenirs, por exemplo, para a escola. Você não corta chaveirinhos numa impressora 3D. Você não imprime chaveirinhos em uma impressora, numa cortadora laser. Porque o foco daquilo é ser uma ferramenta de apoio do professor. Você pode sim introduzir aquilo como parte de um projeto maior. Vamos fazer alguma coisa Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, enfim, aquilo que seja.
desde que aquilo que for produzido, o aluno esteja inteirando. O que eu quero dizer com isso? Quando for o momento da prototipagem, até mesmo para os pequenos, isso pode acontecer. Os pequenos vão estar olhando e participando do processo desde o início. Não adianta você cortar uma coisa e colocar numa caixinha para entregar. Isso não faz sentido. Nós não estamos falando de uma fábrica com esteira. Nós estamos falando de educação. Estamos falando de uma sala maker. Então, a sala maker, ela é um local de aprendizado. Por isso que você deve ter certas peculiaridades nessa sala, como uma sucatoteca, onde os alunos conseguem trabalhar, desde que eles estejam dentro de um tempo adequado, ok? Porque são pequenos. A gente não pode pensar nisso. Quando a gente já parte para o Fundamental 2, já muda um pouquinho a configuração desse estilo de aula. Diego, fala um pouquinho agora de como eu ensino o Maker no Fundamental 2. No Fundamental 2, como os alunos que já entram naquele ponto, já lê mesmo, né? Que às vezes a gente pega alunos no Fundi 1 que não tá naquela parte de aprendizagem, leitura, então você tem que dar meio mais. No Fundamental 2, a gente já pode passar para um outro nível. Quando eu trabalhei com o Fundamental 2, aqui tem até um experimento, foi um dos primeiros que eu fiz para começar a mostrar uma coisa para eles. Que o que eu fiz? Eu peguei uma daquelas baterias de relógio, um pregador, papel alumínio e pedaço de fio e um LED. LED, para quem não sabe, é uma luzinha dessas que hoje em dia está em qualquer lugar. Ou seja, é um negócio bem simples. A gente põe isso aqui na frente deles. Ó, eu quero uma lanterna. Você joga todos esses materiais soltos, eu quero que você faça uma lanterna. E deixa. O que acontece? Aí o aluno vai tentar lá, por exemplo, coloquei a bateria aqui. A bateria tem positivo e negativo. Por que não funcionou? Aí a gente começa a trabalhar nesse ponto, a partir do momento que ele já montou. Mas por que não funcionou? E se eu inverter, funciona? Aí se eu inverto, já funciona. Então, você já consegue trabalhar nesse ponto. Você solta o material e fala o produto final. Você não precisa, às vezes, mostrar o produto. Você deixa eles para fazer. Tem aluno que vai ter a dificuldade. É normal e tem que ter essa dificuldade, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. Eles estão lá para aprender. Tem que lembrar disso. A gente está para ensinar e eles estão para aprender. Mas o sistema que a gente usa é como? A gente põe o material, mostra os passo a passo e vai indo. Então a gente pode fazer um desse, uma lanterninha. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz com a turma. Deu muito certo, eles funcionaram muito legal, né? E depois eu já passei para outros níveis. Por exemplo, eu tinha uma, que nem a Carla falou, de uma sucatoteca, ou seja, onde tem sucata mesmo, é literalmente, onde vem essa sucata? Pode vir da casa dos próprios alunos. Então, o aluno tem um secador de cabelo velho, um liquidificador velho, leva para lá e vamos desmontar, vamos descobrir o que tem lá dentro. É literalmente, você desmonta e vê as peças que tem aí, você começa a mostrar para o pessoal, isso aqui é um motor, isso aqui é bateria, isso aqui faz o quê? E assim por diante, a gente começa a mostrar a partir de dentro. A gente já pode dar para uma chave de fenda para eles desmontar, falar, desmonta. Mas professor, eu não sei desmontar. Vamos. Mas a minha chave não está dando. Mas você está com a chave errada, às vezes é Phillips, fenda, tem que ver todo esse passo. Aí a gente começa a mostrar as diferenças de partes que tem. Uma coisa assim que a gente conversou muito, inclusive, enfim, com os professores que eram alinhados, né, com o nosso laboratório, é que assim, os nossos alunos hoje em dia, aqueles que fazem parte de um laboratório maker, gente, eles não têm conhecimento das ferramentas. Então, o que acontece? Você tem aluno na sala de aula que a gente fala assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, olha, o João acabou de dizer que é muito importante existir um alinhamento com o projeto pedagógico. Concordo plenamente com isso. Isso tem que estar alinhado desde o início. Agora, sim, uma coisa que é muito importante, como que a gente começa? Qual é o início, né? O que dá o start? Gente, o start é desmontar coisas. Por que eu digo que é desmontar coisas? Os alunos, a gente está passando assim, a nossa fase, a nossa geração é uma coisa muito diferente. Os nossos alunos, gente, não sabem usar uma chave de fenda, não sabem usar uma chave Phillips, não sabem usar um martelo. Então, são coisas que para eles, assim, conceber, você vê muito aluno. Eu tô trabalhando no clube de robótica, fazendo um trabalho com projeto social em escolas do estado. E uma coisa que eu vejo muito comum quando eu falo para os alunos, gente, nós vamos começar a trabalhar com robôs que só fazem parte de sucata. Então, qual é a dificuldade, gente? Quando eu falo, pessoal, vamos começar a montar ele, vamos pegar uma chave Phillips, olha, pega uma chave estrela, vamos colocar esse parafuso. Gente, eles não sabem fazer. Eles não têm a mínima noção do que a gente está falando.
Então, o que aconteceu? Isso foi um trabalho com alinhamento muito bacana, que logo no começo, o que a gente fez? Pessoal, vamos trazer o que vocês têm em casa, vamos mexer com sucata e lixo eletrônico. Então, vamos aprender a desmontar. Por quê? Quando eles estão desmontando, eles aprendem as ferramentas, porque no momento de desenvolverem, de criarem o projeto deles, eles já sabem usar aquela ferramenta. Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, quando nós começamos ali, algum tempo atrás, colocando um projeto, por exemplo, estava eu, o João, o Diego, então isso era algo que a gente conversou bastante. A gente viu que isso era uma receita, isso estava certo, porque primeiro é a segurança, depois a conhecer o que está lá dentro e como se usa. Isso é imprescindível, tá? Então, quando eles aprendem como se usam, olha o que eu estou falando, quando você entra com esse tipo de ensino, você começa a perceber que seus alunos começam a ganhar gosto pela aula. Eles começam a ter engajamento e interatividade. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje no clube de robótica, os meninos chegam para mim e falam assim, Pro, nossa, eu tô com umas coisas em casa, eu tenho controle remoto quebrado, eu tenho liquidificador quebrado, será que nós vamos conseguir usar isso daí no clube de robótica? Claro que vai, mas primeiro nós temos que desmontar, porque nós temos que aprender como montar. A gente só aprende algo quando a gente coloca o quê, gente? Olha a palavra, mão na massa, hands-on. Sem isso, a gente não consegue interagir. Diego, agora fala assim pra gente, como que é o ensino maker quando a gente fala de ensino médio? A gente já viu o painel do Fundamental 1. A gente passou pelo painel do Fundamental 2. Como que é o nível de uma aula maker com o ensino médio? Já no ensino médio, o que acontece? A gente já pode passar para vários níveis. Já. A gente pode sair do nível comum, que a gente estava mexendo, e ir para um nível mais tecnológico. Então, o que acontece? Eu posso chegar no ensino médio e entrar com a robótica em si. Hoje em dia, temos o quê? Temos os Arduino, que são placas prototipadas. Claro, precisamos de uma linha de programação, uma coisa, mas, gente, não é nada de outro mundo. Hoje em dia, existem milhares de tutoriais na internet, videozinho, programas prontos que a gente pode pegar e já começar a trabalhar. Um dos primeiros programas que eu já fiz com o ensino médio foi o quê? Foi fazer piscar um LED. Então, eu queria que piscasse um LED, mas através de linha de programação. Então, a gente colocou a linha de programação lá e eles fizeram piscar o LED. Então, tem todo um processo que a gente vai mostrando, porque a mesma coisa, é o mesmo LEDzinho que eu coloquei aqui, mas agora, por exemplo, aquele só fica aceso, mas não, eu quero que ele pisca. Ah, não, agora eu quero que ele fique 1 segundo apagado, 2 segundos aceso. Então, a gente começa a trabalhar com isso dentro da área de robótica. E podemos partir para os outros níveis. Por exemplo, se você quiser ir na área de biológicas, um experimento que eu não consegui ainda fazer com o ensino médio, mas eu pretendo um dia fazer, que é o quê? É um experimento que eu fiz na época que eu estava na faculdade. Plantar feijão. Parece uma coisa bem simples. Plantar feijão no algodão. Para nós, que é professor, acho que todos nós fizemos isso em algum momento na vida. Mas agora eu quero fazer diferente para o pessoal do ensino médio. Gente, planta feijão no algodão, esse grupo. Esse grupo vai plantar no jornal. No jornal? Pega o jornal, pica. Eu quero que você clique no jornal. Aí esse grupo vai plantar na terra. Legal. Então cada um vai fazer 3. Esse aqui vai colocar água filtrada. Esse aqui vai colocar água da torneira. Esse aqui vai pegar de um córrego próximo da casa, algum lugar que tem uma água a céu aberto, e vão colocar. E vão ver como que o feijão cresce ao longo desse tempo. Então, a gente começa a fazer isso e fazer análise de qualidade da água. Isso é maker, gente. Isso ainda é uma área maker. Não está nada com robótica, nada sujo. Não, é coisa simples, mas a partir do momento das ciências naturais, né? Por isso, né? Aqui eu fiz, plantei feijãozinho no algodão, feijãozinho no jornal. No jornal acho que não dá para ver legal. Mas os dois crescem, e eles estão crescendo com tempos diferentes. Eu estou medindo o tempo que eles estão crescendo entre um e outro. Os dois foram plantados no mesmo dia, mas olha a diferença de um e outro. A tinta do jornal influencia. Por que a tinta influencia? São coisas que a gente pode trabalhar também. É isso que o Diego está mostrando, essa diferença do feijão com o algodão, com o jornal. Isso que a gente está falando se chama temporalidade. Então, quando o aluno ele é exposto, ele tem um trabalho em projetos que possuem temporalidade, a gente acaba trabalhando o protagonismo e a maturidade desse aluno. Tá? Isso é muito importante, porque o aluno nessa fase, em todas as fases, ele precisa perceber
que nada é imediato, né? Então, isso é um tópico interessantíssimo para a gamificação, que nós vamos ter essa palestra na outra semana. Então, quando a gente fala de imediatismo, a gente entende que tudo aquilo que trabalha dentro desse conceito imediato, quando a gente fala de aluno, principalmente os nossos alunos, ok? Que eles já vêm aí desde a década de 1980, que eles já têm a internet nessa inserção, a gente entende que essa temporalidade, ela acaba ficando deixada de lado. Então, quando a gente fala de um projeto desse tipo, a gente entende que isso é uma peculiaridade muito importante, que nós trabalhamos isso no aluno. A questão da aprendizagem criativa é um assunto que está muito em foca. Então, o que acontece? O pessoal fala assim, poxa, mas eu não tenho criatividade. Isso é o que a maioria, gente, olha, todos os professores que eu faço o curso deles falam isso para mim. Eu tenho problema de criatividade, eu não consigo desenvolver, Carla, nas minhas aulas. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês uma coisinha muito simples. Ó, nós temos aqui, vou mostrar para vocês. É um robozinho, ok? Como que esse robozinho foi feito? Ele foi trabalhado dentro de uma oficina criativa, juntando com o Arduino, que o Diego falou. Então, como que nós fizemos? Olha, não sei se está dando para vocês verem. Aí confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo ele legal. Aqui para mim tá. O que eu usei aqui, gente? Foi a base de um liquidificador, ok? Aqui na frente eu usei um cooler. Aqui em cima, se vocês repararem, é uma câmera de IP com acesso, ok? E aqui as antenas. Então, o que foi feito com isso? A gente pegou alguns objetos, algumas coisas de lixo e montamos esse robozinho. Ele consegue acender, olha aqui na ponta da antena, ele tem o LED, que ele acende. Aqui na frente, para colocar, eu coloquei esse cooler porque ele também está acendendo. Olha aqui, gente. Ah, mas espera aí, Carla, o cara tem que saber programar em Arduino? Não, olha aqui, gente. Olha, é uma bateria e a ligação dos fios. E aqui do lado, nós temos, olha, uma coisa muito simples, um botãozinho de liga-desliga. Então, olha só, isso, por exemplo, é uma aprendizagem criativa. Então, a gente consegue, mas eu quero ir um passo à frente. Ok, então agora nós vamos para a internet das coisas, IoT. Através do meu celular, eu vou controlar essa câmera. Por quê? Ela pode virar de um lado para o outro, para observar o que está acontecendo. E veja, esses projetos, eles vão evoluindo à medida que tudo vai acontecendo. Então, sempre quando a gente tem, por exemplo, um Arduino, que aí no caso a gente já está deixando essa coisa mais legal, ou a gente pode ter algo, por exemplo, que a pessoa necessariamente não saiba programar ainda em uma plataforma de Arduino, mas é plenamente aceitável. Então, é muito importante você participar desse processo, até por conta de tudo aquilo que a gente trabalha com esses tópicos de imediatismo e maturidade. E isso é legal porque a aprendizagem criativa, ela traz para o professor aquela desenvoltura na aula. Então, assim, mas eu não sou criativo. Gente, todo mundo nasceu criativo. O que a gente não teve foi oportunidades adequadas de exercê-la. Diego, agora me fala uma coisa. O que você trouxe aí para a gente de experimentos? Aí você comentou comigo que você ia trazer umas coisas práticas para mostrar e depois a gente vai ver o passo a passo disso. Tá certo? Antes só comentar com o pessoal, gente, ele tá falando do Arduino. Esse aqui é um Arduino, tá? É uma plaquinha que a gente liga via USB que controla. E a internet da coisa é essa outra plaquinha aqui, tá? Mas tudo linguagem fácil de fazer, gente. Parece difícil? Não, é tranquilo. Crianças, eu tenho alunos meus que manjam muito mais do que eu nisso aqui. Incrível que pareça, e os alunos são alunos de primeiro ano de ensino médio e já sabem fazer tudo isso, né? Então vamos lá, gente. Coisa básica. Já que a gente tá mexendo com a parte de robótica ainda... Deixa eu só falar uma coisa. Aquele módulo que o Diego mostrou, ele é interessante porque se você não sabe programar, o que você pode fazer? Você tem um celular. O celular ele já tem um módulo de conexão Bluetooth. Então, o que você precisa fazer? É só instalar um módulo, ok? Ó, o Eric Cândido é um parceiro faz muito tempo. Ele tem muito material legal, gente, na loja dele, na HPE Robótica. E assim, eu trabalho com o Eric, gosto muito de trabalhar com o Eric. E a gente começou aí o nosso contato, foi justamente com as equipes de robótica que meu filho participava, nós tínhamos na escola. E o Eric, gente, inclusive eu vou comentar, vou fazer só
tá? Vou fazer só um marketingzinho dele, tá? No final, eu vou colocar para vocês também no comentário um linkzinho, porque o Eric conhece muito a maneira que eu trabalho. E ele sabe que sempre estou chegando lá com novidade. Eric, você tem isso? Eric, você conhece? Eric, eu quero isso. Ele fala, beleza, Carla, quantos você quer? É assim. Então, assim, ó, gente, estou falando para vocês porque é parceiro. Então, assim, o que é importante? Sempre a gente está falando de parceiros bons, tá? Isso é muito importante. Então, por exemplo, o Diego é excelente parceiro de trabalho, o João parceiro de trabalho, a Maria Parlato manja muito de aprendizagem criativa. A Maria vai estar fazendo uma live com a gente sobre isso. A Dani, a gente está com um monte de pessoal aí que, enfim, está participando, está entrando e que a gente vai trazer outras lives para vocês. Então, lembrem-se, uma coisa que é muito importante, parceiros bons e transparência. E isso a gente pode dizer que o pessoal que trabalha com a gente, a nossa equipe tem isso daí muito, muito, muito. E a HP Robótica, ela é uma parceira da Classmaker Educação. Inclusive, o próprio Diego conhece eles também. Já o João também já foi lá. E aí o Diego, fala ou não fala? O pessoal da HP não é parceiro, Diego? É parceiro. E, Eric, com certeza tem aluno meu vendo. E hoje de manhã eu falei para os alunos, procura o Eric lá para pegar os materiais, hein? Então, provavelmente, vai ter gente te mandando e-mail, hein? Gente, eles têm muita coisa lá. E aquilo que a gente pede, eles sempre dão um jeitinho de arrumar, tá? É gente boa. Então, vamos lá. Diego, mostra primeiro de tudo algum artefato, alguma coisa que você produziu. A não ser que você queira falar mais alguma coisinha. Se quiser falar, já entra. Tá, eu vou mostrar um aqui que quem me ensinou a fazer foi um outro parceiro nosso, né? O João Carlos, que tá aí, que eu tô acompanhando o chat rodando aqui, né? Eu vi que ele apareceu. João Carlos, lembra do robôzinho pintor? Fiz ele, ó. Gente, é um robôzinho pintor. Esse aqui a gente fez com um trabalho numa escola de EJA, e depois que eu fiz com formação de professores. É muito interessante. É um copinho plástico, depois ele vai estar o passo a passo. Um motorzinho, daqueles que a gente arranca de carrinho de controle remoto. Um cotonete, que eu coloquei um pedaço de fita aqui para fazer peso, né? Um cotonete só. E caneta. Pilha está aqui embaixo e a chavinha liga e desliga. Aí você cria aquela história, todo aquele processo. Gente, imagina assim para as crianças. Vamos fazer uma apresentação de quadros para o pai de vocês? Vamos. Mas vai ser diferente. Eu quero que vocês criem um robô que pinta o quadro para vocês. Não, peraí, não dá. Como assim eu vou fazer um robô que vai pintar o quadro? Então, o que acontece, gente? Tá vendo aqui? São canetas. Vou deixar com a tampa, senão eu vou destruir minha mesa de novo, tá? O que acontece? Eu vou virar aqui o celular. Então, o que acontece, gente? Tá aqui, ó. O que eu faço? Ele vai estar aqui, eu vou ligar ele. Esse motorzinho vai girar. Conforme ele tem esse cotonete aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai desbalancear ele. Ele vai começar a vibrar. Então, ele vai vibrando e ele vai meio que desenhando na folha de papel. Aí ele vai fazer desenhos o quê? Abstrato. Então a gente pode entrar com toda aquela parte de... às vezes, né? Aquela parte de sala de aula, educação artística, falar sobre desenhos, né? Então a gente pode fazer todas essas coisas também, a gente consegue fazer com coisas simples, gente. Isso aqui foi o quê? Pilhas que a gente encontra nas nossas gavetas por aí, caneta, um copo plástico, um pouco mais duro, pode ser um outro tipo de copo, uma caneca, né? E motorzinho que a gente arranca de qualquer lugar, que coisa que quebra. E pedaços de fio, gente. Eu usei pedaços de fio de rede elétrica mesmo. Gente, olha como é importante isso. Percebam que, assim, todo esse experimento que ele fez foi feito com coisas comuns que a gente tem em casa. Olha, usou cotonete, uma coisa que está ali no banheiro que todo mundo tem em casa, canetinha que todo mundo tem em casa, principalmente os seus alunos. Então, veja, para ele montar isso, o que ele usou? Gente, ele usou criatividade, tá? Porque ele precisava estar desenvolvendo esse protagonismo no seu aluno, que ele fazer um projeto, se encantar com a montagem dele, e as crianças, gente, fundamental do ensino, gente, eles adoram, porque eles estão criando projetos diferentes e eles estão colocando mão na massa. Então, isso que o Diego está falando está muito importante. Percebam quantos conceitos interdisciplinares de diversas disciplinas nós estamos trabalhando nesse experimento. Percebam quanta coisa que a gente está trazendo à tona para trabalhar. E com isso, o professor consegue estar trazendo para esse aluno a contextualização, ok? Que é a teoria
com a prática. Extremamente importante. Veja, os alunos sabem, como o Papert já ensinava isso para nós, que a contextualização faz com que o aprendizado ganhe um novo ressignificado. Então, ele faz com que a gente consiga memorizar todos esses experimentos de uma maneira mais abrangente. E aí tem uma coisa importante, quando a gente cria experimentos com os alunos, nós estamos falando de aprendizagem baseada em projeto, PBL, Project Based Learning. Nós vamos estar falando sobre isso, eu vou estar fazendo uma palestra com vocês sobre isso. Outra coisa que a gente está aprendendo, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projeto, então isso significa que diversos professores conseguem trabalhar esses conceitos no dia a dia na sala e fazer uso do mesmo experimento, já aproveitando o quê? A contextualização desses alunos, ok? Diego, vai, com você, continua. Continua que tá show, tá muito bom. Estou vendo aqui que a Bia perguntou, se deve colocar o motor em outra posição. Sim, se você colocar o motor, colocar um componente maior, alguma coisa, você vai desbalancear mais ainda e mais ele vai vibrar. Então, ou seja, se eu coloquei aqui para vibrar de um jeito, eu posso chegar aqui e colocar um pezinho, de repente. Ele vai brilhar de mais jeitos, né? Esse aqui eu peguei de um livro de experimentos, né, que eu tenho na área, né? Coisa simples, gente. Garrafa, 2 garrafas, fita e água. A ideia aqui é o quê? É parte daquela parte de geografia, né? Quando a gente está falando de ciências naturais, fenômenos atmosféricos, é o quê? A intenção é o quê? A gente vai fazer um vórtice de água aqui dentro, de uma garrafa para outra, para simular um tornado. Aí a gente pode entrar com todo aquele conceito de onde vem o furacão, de onde vem o tornado. Então a ideia é o quê? Você pega a garrafa, como você consegue fazer aqui na frente da câmera, né? Você gira aqui e ele tem uma hora que não deu certo, vou fazer de novo. Dá para ver quase no finalzinho aqui um tornado sendo criado, um vórtice. Tá dando, né, para ver, tá dando para ver. Ficou muito bom. Então a gente consegue fazer isso e conforme for a quantidade de água, ele vai durar um tempo específico. Então, isso aqui é na parte que a gente fala de atmosfera. Informação, às vezes você está falando sobre clima, tornado, a gente pode aproveitar algum evento que está tendo de tornado, alguma coisa. E também são outros experimentos simples também. Ó, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, ó. Isso aqui, por exemplo, é outro objeto que eu uso nas minhas oficinas criativas. Talvez não tá dando para ver porque isso aqui é branco. Vou até colocando aqui na frente, ó. Acho que aqui tá dando para vocês verem. Isso aqui é uma aranha. Uma aranha é uma coisa muito simples, ó. Uma basezinha de papelão. Olha o motorzinho aqui de Arduino, tá? Aqui vocês têm a parte que ele bate, que ele vai mexer esse motor para que a aranha consiga se mover. E aqui, ó, gente, é feito com clips. Essa aqui são o quê? São as perninhas da aranha. Então, quando a gente usa isso aqui, ó, você consegue estar mostrando para esses alunos uma coisa simples que você pode, de repente, estar trabalhando até com Fundamental 2. Por quê? A gente está mostrando o quê? Uma aranha, ó. Uma coisa muito simples. Usamos cola quente para fixar. De novo. Mas agora eu quero usar esse tipo de trabalho, por exemplo, numa outra coisa. Posso desmontar? Pode, tranquilamente. Aí você fez isso aqui, por exemplo, na aula, está usando conceitos de física, enfim. Mas aí eu quero trabalhar essa mesma aranha para estar trabalhando com ciências, com biologia. Consigo usar? Claro que eu consigo. Olha aqui, gente, que fantástico. Tudo isso aqui que eu e o Diego estamos mostrando para vocês são os trabalhos que são realizados. A gente procura ensinar todos esses conceitos aqui para vocês. Diego, só fui mostrar essa aranhinha porque essa aranha é sucesso, né? Não, e essa aranha se mexe, né? Por causa do motorzinho. Ela se mexe, Não é qualquer coisa. Gente, não é uma aranha parada num canto para levar uma vassourada, tá? Isso é uma aranha que ela anda, ela pula, ela se mexe, ela treme. Gente, e outra coisa também, coisa de cozinha, de novo. Vamos lá. Acho que dá para ver aí, né? Um pote daqueles de condimentos, água e óleo. Gente, isso aqui é experimento. Densidade dos líquidos, aula de química, aula de ciência. Por que a água e o óleo não se misturam? Por mais que a gente chacoalha, ele entra nesse estado homogêneo, aquoso, depois ele vai o quê? Se estabilizando, ele vai dando a estabilidade. Então, você pode trabalhar isso. Exemplos básicos que às vezes a gente vê nos livros, falando sobre mistura de materiais, mistura de substâncias, e mostrar. Aí você faz o quê? Um outro, água e sal, água e açúcar, que são coisas que já se misturam. Uau, e olha aqui, às vezes você pode colocar o quê? No fundo, colocar areia, aí você vai ter 3 fases daqui, e vai mudando todos esses itens, né?
E tem o outro experimento, que é a coisa mais simples do mundo. Caneta e papel picado. Papel picado. É aquela Olha, coisa gente, que básica. fácil, gente. Ele Caneta é, e papel picado. Dá uma olhada o que, que isso daí vai fazer. é aquela coisa. É experimento de eletrostática que tem no Fund 2. Na hora que ele está mostrando a parte de física. Eu me lembro de um Fund 2. Falar disso é o quê? Raspa no cabelo. Tá aqui, né? O papel. Opa, tá difícil centralizar aqui. Tá aqui, né? E a gente vem aqui e faz o quê? O papel subir, levitar. Mais um pouquinho. E faz ele levitar. Então, o que acontece, gente? É experimento de eletrostática. Ah, não tem como, eu não tenho um recurso grande na escola para fazer um experimento de eletrostática. Gente, é uma coisa simples, você não precisa de muitos itens, você consegue fazer praticamente tudo que você consegue pegar aqui, você encontra. Outro exemplo também, que esse aqui eu acho que foi um dos que eu fiz assim, quando eu pensei em casa de fazer, eu falei, não, eu acho que não vou fazer, vai dar problema, foi fazer papel reciclado. Incrível que pareça, foi assim, teve gente que não gostou, claro, mas aquela coisa, gente, eu cheguei um dia na sala, já tinha feito um molde, né? Falei, ó, a gente vai fazer papel reciclado. Ah, mas como, professor? Ah, a gente vai pegar papel, jornal, vamos picar o jornal no liquidificador. Peguei um liquidificador velho de casa, que já estava meio ruimzinho mesmo, levei para a escola, comprei jornal, desses de PET, mesmo que hoje a gente compra jornal fácil, né? Piquei, joguei no liquidificador, fiz os alunos rasgar todo. Então virou uma festa, só na parte de rasgou o jornal já virou uma festa, principalmente com o infantil. Eu fiz isso mais com o infantil e o fundium, mas o infantil foi o mais divertido de fazer. Virou uma festa, picar jornal. Eu fiquei acho que um mês pegando o jornal pela sala, o jornal picado. A Carla até brigou comigo de tanto jornal picado que tinha. É, gente, olha, vocês não têm noção. Quando eu cheguei naquela sala, eu vi aquela quantidade de jornal picado no chão. Aquelas crianças enlouquecidas, falando assim: tia, olha quanto jornal nós estamos picando, porque o tio era o Diego, tá, gente? Aí o Diego aprendeu a ser chamado de tio. Falou assim, porque o tio falou para nós que nós vamos fazer papel. Aí eu falei, jura? Agora o tio vai ter que ensinar para vocês como é que a gente arruma a sala maker também. Né? E conta direito a história depois da meia fina, que aquilo foi fantástico. É. Aí beleza, então picamos o papel, o jornal, peguei uma bacia, não, você peguei daquelas caixas de organizadora que tem em todo colégio, principalmente em infantil e fundamental, não tem nessas caixas organizadoras de plástico, joguei aquele caldo de água e jornal picado. Ficou aquela meleca. Aí os alunos, eu vou ter que enfiar a mão aí dentro. Vai. Aí de metade da sala, não vou colocar a mão aí, é nojento demais, não sei o quê. Aí eu fiz um molde, cadê o meu molde aqui? Até fiz um. Aqui, ó. Isso aqui eu fiz na impressora 3D, tá, gente? Lá no colégio eu tinha feito com MDF, na cortadora laser. Gente, a gente pode pegar qualquer coisa. Pode pegar um cabide de metal, abrir ele, dobrar e faz o quê? Pega meia calça. Literalmente a meia calça velha, ou a nova, naquele caso eu peguei uma nova, que só encontrei uma nova aqui em casa. A pessoa não gostou muito de quando eu peguei, né? Que ela tá assistindo. Peguei, encapei com a meia calça, mas meia calça? É. Mas a meia calça não usa no pé e na perna? Também. Aí a gente põe aqui a meia calça. Aí a gente vai e enfia a mão dentro daquela meleca. E tira, e tem que contar até 5 para esperar. Metade dos alunos queria. Depois de 2, 3 alunos fazer, foi difícil fazer os alunos tirar a mão da meleca. Até quem tava com nojo enfiou a mão na meleca. Só tem que se controlar um pouco, gente, os alunos. Aí vai uma parte séria de segurança. Porque quando a gente está trabalhando com criança pequena, acho que as professoras de pedagogia manjam muito mais do que eu nessa área, eles levam tudo na boca. E eu quase peguei um aluno comendo o nosso mingau de jornal, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. É uma parte que, tipo, nem passou pela minha cabeça na hora, mas, tipo, na hora que eu vi, opa, peraí, parou, opa, vamos lá, calma. A gente ensina que o jornal é sujo. Ah, mas eu tô colocando a mão. Não, ele é sujo, porque tem micro-organismo que faz mal para você. Aí dá para ter que entrar com uma aula de biologia, praticamente, conceitos biológicos, a gente consegue entrar. Aí, depois de explicar tudo isso, a gente tira e deixa secando o jornal explica todo o processo do jornal. E esse processo foi legal porque eu fiz depois. Depois foi mais ou menos desse tamanho aqui que eu fiz, né? Mais ou menos um palmo. Depois que secou, os alunos, cada um recebeu um deles. Eu fiz eles desenhar, fizeram um desenho abstrato.
Ó, dica, gente, que a primeira turma eu não fiz isso, eu tive que fazer na mão de novo. Só canetas de tinta preta, canetinha preta, que é melhor. Eles desenham. Aí que eu fiz? Eu peguei o desenho que ele fez no jornal, naquele papel reciclado, escaneei em casa. Do escaneamento, eu transformei ele na imagem que a cortadora laser vê e fiz um quadrinho com o próprio desenho do aluno. Então a ideia era o quê? O aluno levar o desenho pintado no papel reciclado que eles fizeram e ao mesmo tempo mostrar lá na cortadora laser o mesmo desenho recriado em MDF. Então essa foi a ideia, assim. Teve uma turma que deu muito certo, era uma turma um pouco mais avançada, acho que era antes de chegar na primeira série, eu não lembro como que chama, acho que foi de 3 professores de pedagogia, deve saber melhor do que eu dessa área, qual as turmas, que eu não me lembro o nome das turmas, né? Eles desenhavam, eles têm uma coordenação motora melhor, então eles desenhavam muito melhor, então acabou fazendo uns quadros legal, mas eu fiz isso para todos. Alguns não deu certo, eu tive que meio que, a gente sabe como é professor, né? A gente vai lá e dá um jeitinho em cima para dar o jeito, mas depois eles levaram e eles gostaram, foi uma coisa que eles adoraram de fazer, que eu imaginava que ia ser uma coisa simples, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um experimento. Aqui, o material do Lego, ok? Então, veja, um helicóptero do Lego foi montado. Aí, o que aconteceu? Pode ver que aqui dentro, quem entende um pouquinho de Lego, o CLP do Lego, ele não tinha, ok? Nós não colocamos. Porque qual era a intenção? Mostrar que a gente pode estar adquirindo material de Lego através, você tem vários tipos de trabalho, agora você encontra inclusive peças para vender com lote fechado, tá? Então, uma dificuldade é que o material de Lego é caro. Então, o que eu levei isso daí para a escola? O que nós fizemos? Montamos um helicóptero, ok? Aí a gente já usou, por exemplo, o Lego Design Digital, que é gratuito, gente, ok? Não precisa pagar. E aí, olha só o que eu coloquei aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Estão vendo aqui em cima, ó, um motorzinho amarelinho, ó? É um motor de Arduino. E aí colocamos uma bateria. Então, qual era a ideia? Mostrar que para aqueles que não sabem programar e aquilo que realmente é caro no Lego é o CLP, o controlador. Então, quando a gente liga pelo botãozinho, a hélice gira de qualquer maneira. E aí teve uma outra versão. Como que era essa outra versão? O mesmo helicóptero montado com Lego, ele foi montado com papelão. E no mesmo papelão nós colocamos o motorzinho do Arduino para ele poder girar em cima. E aí teve o pessoal que trabalhou através de estações e cada um tinha um perfil específico. Então, dentro desse perfil, várias habilidades e várias proficiências foram criadas. Então, eles criavam, por exemplo, a parte do design, como que ia ser feito, como que era a prototipagem desse helicóptero, quem estaria soldando o fio, e aquele que sabia soldar o fio do grupo ensinava para o restante. Então, veja, isso é autopoiese, gente. É produto e produtor. A gente produz conhecimento, a gente recebe o conhecimento e a gente doa o conhecimento. Outro experimento, ó, baratinho. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso aqui, ó, é aquelas cápsulas de cafeteira. Daquelas café, tá vendo, ó? Aquelas cápsulas que são descartáveis. O pessoal usa e joga fora. Então, o que eu faço? Eu pego essas cápsulas, coloco aqui dentro, ó, uma bateria, faço um furo aqui por baixo, ó. Ó como é que tá isso aqui. E passo justamente aquele eixo que tá no motor. Então, quando eu ligo ele aqui em cima, ó, o que acontece? Ele começa a tremer e ele fica andando, ele fica pulando. Gente, isso aqui foi feito com crianças de 8 anos, tá? Sucesso, ó, total. Colamos uns olhinhos aqui para fazer uma coisinha legal e os alunos conseguem trabalhar. E o professor já vai ensinando aquela questão de positivo, de negativo da bateria, que tá escrito nele, está impresso na bateria, então não tem como o aluno não saber. Então, veja, outro experimento que a gente usa, ó, nas nossas oficinas criativas. Olha que simples, olha a cápsula aqui. Então, coisa que a gente pega muito, ó, cápsula, a gente trabalha com bateria e olha, é tudo material barato, gente. Não é material caro. E a gente tem diversos kits hoje em dia de robótica que a gente pode trabalhar, mas veja, o que é legal? A gente está trabalhando com material de robótica que esses alunos possam trazer de casa e aprender a fazer o quê? A reaproveitar. Porque quando a gente está falando disso, a gente está dentro da 4.0.
Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está dentro da educação 6.0. Quando a gente fala de colaboratividade, trabalho em equipe, a gente está falando de educação 5.0. Então, a gente já está lá na frente. Agora, veja, é importante você mostrar para esses alunos que nós temos muita coisa que pode ser reaproveitada. Então, a gente pode ter essa oficina criativa, inclusive deixando ele como protagonista do seu projeto. Esse projeto que o Diego está comentando, que ele fez, foi um projeto que, gente, foi sucesso. Os alunos adoraram. Assim, e a gente sabe, gente, vamos falar. A gente sabe quando, por exemplo, uma aula de robótica, um laboratório maker, ele não está interagindo muito, porque assim, gente, esse tipo de sala, se você for falar, quando a sala está muito arrumadinha, alguma coisa está errada. A gente que trabalha muito com robótica, a gente entende disso. Então, quando aquela coisa tá, que você entra lá, você fala, meu Deus, está explodindo o mundo aqui dentro da sala. Não, não tá, os seus alunos estão criando, tá? Diego, passei para você. Não, é aquela coisa, gente, é uma coisa assim, no ambiente maker, Steam, seja como a gente queira chamar, a gente está usando o termo maker, né? O que acontece? O aluno em si, ele não é para ficar sentado na cadeira vendo, igual uma aula expositiva tradicional. Tem aulas que é simples, né? Eu sou professor de física também, dou aula de física, tem que ser uma aula parada, que tem momentos que tem que ser. Mas a aula maker, o que acontece? Você tem que ser trabalhando, colocar ele para correr, é literalmente colocar para correr dentro da sala de aula. Você põe ele para lá, põe ele para cá, vai fazer ele pegar alguma coisa, faz montar. Ah, professor, deu errado. Tudo bem, relaxa. Deixa esse erro seu aqui, quebrou, deixa aqui de canto. Daqui a pouco a gente encontra alguma coisa que dá para fazer. A gente encontra, às vezes, outro item que dá para montar, né? Só puxando um gancho aqui, que eu vi do Cauê de Mello, a gente estudou junto lá no IPEM, na área nuclear, né? Sim, Cauê, dá para fazer o telefone de lata, de fio, é maker. E a gente já fazia e nem sabia que era maker, a gente já brincava disso. É maker também. E dá para entrar todo aquele conceito de onda, tá? Então você consegue fazer tudo isso. Só umas coisinhas, cara. Outra coisa que eu fiz é legal também, assim, a ideia era ter feito mais, mas aí tem caso de logística, de tempo, de aula, tem sempre esses probleminha. Acho que foi com a turma da quarta série, eles estavam trabalhando com Idade Média, alguma coisa na história, na parte de história, que eles aprendem Idade Média. Aí o que eu fiz nesse dia? Fiz assim, já programei com a professora em si, com a professora deles, né? Já que vocês estão trabalhando na Idade Média, vamos fazer roupa da Idade Média. Ela falou assim, não, vamos fazer roupa. Literalmente, pegou tecido, cortamos. Então, a gente mediu os alunos. Então, a gente fez em duas fases. Primeiro, a gente fez com papel craft. Acho que papel craft, aquele papel marrom. Craft. Aí, a gente fez com isso. Aí, depois, a gente pegou esse modelo e cortou como tecido. Para eles fazerem, tipo, esqueci o nome agora. Umas túnicas. Então, ficou muito legal, porque eles começaram a cortar tecido. Aí, eles pintaram. Alguns até deram ponto. Foram lá e deram uma costurada neles, né? Então, dá para fazer. E tanto que nesse dia eu até me empolguei. Eu fui dar aula de kilt, que é uma roupa da Idade Média, na parte inglesa, né? Da Bretanha. Dei aula de kilt. Os alunos, nossa, o professor tá de saia. Não, saia não. É kilt. E, tipo, e com isso, tirou aquele paradigma. Tipo, os alunos, então eu também quero fazer um kilt. Teve um aluno que queria fazer um kilt. Então, eu fiquei lá fazendo as pregas de papel com os alunos, até eles conseguirem fazer o deles. Então, você muda o conceito, sai daquele esquema parado, sem se mexer, né? Tipo, vamos começar a fazer outras coisas diferentes. E dá para brincar vários temas de várias áreas da ciência, naturais e humanas, que história é uma ciência humana. Então, a gente consegue linkar dentro da aula maker, a gente consegue fazer toda esse link, né? Olha só o que eu falei para vocês, ó. Um helicóptero com base naquele que era de Lego, porque, lógico, tem lugar que você pode entrar com Lego porque já tem. Tem lugar que não tem. Isso não significa que você vai deixar de dar uma aula maker. Isso não existe, tá? Então, o que acontece? Uma das coisas importantes que é trabalhada aqui na Classmaker é que o ensino híbrido, o ensino personalizado, o ensino maker, a cultura maker, pode ser colocado em qualquer escola. Nem sempre, necessariamente, numa escola que tem tecnologia de ponta, uma escola que tem condições financeiras para isso, tá? Eu digo isso porque projetos que estão sendo implantados em escolas do Estado, tá? Então, você tem esse mesmo trabalho que eu posso ter, veja, eu posso ter aqui, ó, um Lego, ok?
e eu posso ter o quê, ó? E o papelão. E, gente, mas a gente só cortou e pintou, não. Olha o que eu tenho aqui em cima, ó. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Não sei se tá dando para vocês verem, eu tô achando que tá muito branco isso aqui por causa da iluminação. Aqui, ó, é aquele motor para girar aquela hélice. Olha como é que tá aqui, ó. E olha só, estou tirando isso aqui. Tirei a hélice, olha o que eu tenho bem aqui na ponta, ó. Não sei se está dando para vocês verem. É um acoplador. O que eu fiz com esse acoplador? Eu fiz a prototipagem dele numa impressora 3D. Por que o acoplador? Porque eu conseguiria encaixar em uma das laterais aqui, ó, do meu motor de Arduino. Então eu consegui encaixar, mas e se eu quiser encaixar em algo diferente, eu posso. Porque esse acoplador, ó, ele me permite que isso seja feito. Assim como tem muitas peças que eu faço antecipadamente na impressora 3D e levo para os alunos, por exemplo, estarem usando nos laboratórios. Outro experimento bacana que a gente consegue também, que não tem custo, é esse aqui, ó. Trabalhando com realidade virtual e realidade aumentada, ó, dentro da sala de aula. O aluno tem lá o seu celular, a gente imprime, tá? Esses cubos, que tem aqui os programas aqui, ele tem toda a criptografia aqui em cima, e você coloca ele no celular e aumenta. Então você tem visita virtual a museus, por exemplo, você pode trabalhar com sistema solar. Então, gente, é uma infinidade. Você pode ver animais pré-históricos, você pode acessar a tabela periódica aumentada, como se fosse prateleiras que você vai pegando os elementos químicos e trabalhando tudo o quê? Com óculos de realidade virtual. A realidade virtual tem acesso também na sala de aula, projeto de semestre, projeto Maker. Os alunos produziram um óculos de realidade virtual. Então, assim, a gente sempre consegue trabalhar na sala materiais com elementos interessantes, diferenciados e de baixo custo. Se não, gratuitos, tá? Que são free. Então, isso é importante. Não é somente escolas, ok? Com poder aquisitivo diferenciado, ou escolas, nós temos muitas escolas particulares que não podem ter esse tipo de material com relação ao custo, tá? Mas a gente consegue estar trabalhando com isso, entrando com uma sustentabilidade. Então, eu consigo trabalhar isso tanto no ensino público como no ensino privado. Isso é extremamente importante, tá? E a parte, por exemplo, computacional, a gente fala sobre cybercultura, a gente fala sobre letramento digital. Então, quando a gente fala isso, o professor, dentro dessa troca de experiências, acaba aprendendo também. E isso é importante, inclusive com gamificação. O Diego também chegou a trabalhar com gamificação, com Minecraft nas aulas dele. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, e a gente entende que devido a ter mais do que 68 biomas nós temos no Minecraft. Então, os professores de ciência, de química também faziam uso desse tipo de material em sala. Passo para você, Diego. Não, por exemplo, no Minecraft, a gente começa com uma coisa simples. Alguns alunos não conhecem Minecraft, outros já sabem bastante sobre o mundo Minecraft. A gente começa com uma coisa assim, faz uma casa, mas eu quero em escala. Não quero uma casa desproporcional, quero uma casa em escala. Aí depois que eles conseguem fazer isso, a gente pode passar para um outro nível. Por exemplo, pega os alunos, dá uma volta. Claro que a gente vai ver as condições do colégio primeiro, ver as normas do colégio, né? Dá uma volta com os alunos ao redor do colégio, no quarteirão em volta, depois que a gente tem autorização para fazer esse processo, né? Lembrando que sempre tem autorizações, principalmente quando sai do colégio, né? Acho que todos nós, professores, sabemos disso, mas eu gosto sempre de lembrar desse assunto, né? Depois, sai com um papel, uma prancheta, alguma coisa, e sai anotando algumas coisas que eles vêem na rua, ao redor, assim, no quarteirão do colégio. E depois põe eles para montar isso no Minecraft. Fazer uma parte virtual, tipo o quarteirão do colégio no Minecraft. Ah, não, o meu colégio não dá para sair na rua porque é perigoso, XYZ. Tudo bem. Faz eles então no pátio do colégio, coisa que eles já conhecem. Então faz para eles reconstruir o pátio do colégio no Minecraft. Então, coisa assim que eles conseguem trabalhar em grupo. Então, ou seja, você põe 2, 3 assim num grupinho, às vezes pode um cada no seu computador, ou eles dividem o computador, mas, assim, a ideia é fazer eles trabalhar em grupo para eles conseguirem reproduzir o que eles estavam vendo. Então, eles vão lá e montam de novo esse ambiente, tudo dentro desse conceito de gamificação, usando o próprio Minecraft, que isso aí, depois, no futuro, gente, pode ser uma base, às vezes, para eles trabalhar tipo, com uns programas sofisticados, tipo um AutoCAD da vida, um SolidWorks. São programas já profissionais na área de desenho, que a gente usa, às vezes, para fazer o desenho aqui na impressora, que a gente usa.
que a gente usa esses programas. Então, ajuda, às vezes, ele a conhecer a parte vetorial, que aí entra na parte de matemática, para saber vetores, o Minecraft entra na parte de biologia, para a parte de ecossistema, dá para entrar com um conceito histórico, geográfico, e assim vai, com coisas que dá para sair criando, né? Deixa eu só fazer aqui. Olha, o Cauê Ferraz está perguntando como que funciona a avaliação desse aluno. Bom, a avaliação desse aluno, quando a gente está tratando de experimento, aprendizagem baseada em projeto, é uma avaliação formativa. Então, isso significa que ela tem vários tópicos que precisam ser mediados, tá? Então, lembrando que a gente não está falando de estar aplicando uma prova em um aluno, tá? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que situação? Daquela situação que todos os pontos de todo o trabalho do início ao fim é feito. Se a gente está falando de uma aula rápida, o aluno chegou, montou alguma coisa e finalizou a aula. Dificilmente você vai ter aula maker onde esses alunos trabalham sozinhos. Isso não acontece, tá? Porque um dos preceitos do ensino maker, da educação 5.0, é a colaboratividade. Então, você vai estar avaliando o papel de cada aluno dentro desse contexto. É importante a gente frisar que quando um determinado aluno desse grupo tem uma certa habilidade, você tem que saber trabalhar esse grupo de tal maneira que outras habilidades sejam aproveitadas. Então, por exemplo, um aluno que de repente está trabalhando com Arduino, ele não gosta de programação, isso não faz parte dele, não é algo que o atrai, ele pode estar trabalhando, por exemplo, na prototipagem. Então, na verdade, são várias notas, porque ao longo desse processo você tem alunos que, de repente, eles não têm conhecimento daquilo. É a primeira vez, mas veja, o interesse dos alunos e a interação deles é muito importante, Cauê. Então, na verdade, assim, você começa lá atrás essa avaliação e quando você finaliza, na verdade, todas as vezes quando esse projeto ele é terminado e ele é apresentado, é muito importante você ter a documentação digital do seu ensino maker, do seu protótipo, do seu projeto maker. Como que isso é feito? O próprio aluno vai lá, ele tira foto, ele tem que tirar foto de todo o processo que ele realizou, mesmo que seja de um início ao fim de uma aula, tá? Ele tira a foto daquilo e você escolhe uma plataforma de qualquer portfólio digital, que também são gratuitos, as ferramentas são excelentes, ou esse aluno ele pode ele mesmo tirar as fotos e estar inserindo isso dentro do material, por exemplo, no Google Classroom, para ele poder estar te apresentando. Então, isso significa que ao longo desse processo, se aquele aluno faltou naquela aula e de alguma maneira ele estava naquele grupo e ele não pôde participar, você consegue retomar essa nota desse aluno para você conseguir fechar esse tipo de avaliação. Espero ter te ajudado. Normalmente, o que a gente sempre orienta, o que eu oriento para os professores, é que tenham diversos tipos de nota. É injusto você pegar um aluno dentro da sala de aula, além de ser injusto com o aluno, é sofrível para o professor, tá? Você pegar isso dentro da sala de aula e avaliar aquele aluno único e exclusivamente por um produto terminado. Isso não pode ocorrer, tá? Porque você tem várias fases no processo e você tem alunos que não têm aquela habilidade, não faz sentido você forçá-los. Então, é importante que você consiga tá levando eles do início até o fim desse processo. Senão, não faz sentido nem o tipo de ensino que você está fazendo. Porque se você está falando, por exemplo, de uma impressora 3D, como que eu consigo estar avaliando esse aluno quando eu estou trabalhando com uma impressora 3D? Nós temos aulas que só trabalham com impressora 3D. Mas o que é avaliado? Não é só a proficiência desse aluno em lidar com uma impressora 3D, literalmente falando. Entre o processo de prototipagem e construção e desenho daquele protótipo, que você está entrando com muitos conceitos de matemática também. Então, tudo isso faz parte, principalmente quando eles estão trocando informações. O professor maker tem que estar sempre de olho nesse momento, tá? Trocou informações, produziu, você atingiu o seu objetivo cognitivo. Então, veja, muito cuidado com avaliações aos pares, tá? Quando a gente faz, às vezes, a gente sabe que, bom, gente, é aluno, é adolescente, tem sempre aquela história daquele bate-papo lá na sala, que às vezes uma coisa não rola, uma coisa não cai bem. Então, quando você está trabalhando isso, se eu consigo produzir pequenos objetos, para mim estar trabalhando em dimensões 3D, posso estar trabalhando um pouquinho na aula de história,
falando sobre totens, por exemplo, ó, vocês conseguem estar desenvolvendo porque o aluno previamente tem que fazer uma pesquisa em história. Então, isso é importante. Veja, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é produto de um trabalho. O aluno está fazendo um mundo, está fazendo uma construção virtual, a construção de mundos virtuais, outra oficina que eu faço, outro curso que é fantástico e pega todas as disciplinas. Não é só você escrever aquilo que está numa impressora 3D. É você entender como que essas letras são feitas, porque ela está sendo trabalhado, a arte e design está sendo trabalhado ângulos e construção de letras. Então, tudo faz parte de um processo, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Diego, passo para você de novo. Eu só quero confirmar, Carla, que eu tô vendo aqui que parece que meu som tá baixo. Eu dei uma mexida aqui, dei uma mexida Eu melhorada. também dei uma aumentada aqui no meu também, aqui na minha picape eu também dei uma aumentada do seu som, tá? Vê se agora, pessoal... tá, beleza. Não, que eu dei uma mexida no teste aqui, queria saber, confirmação do pessoal aí. Isso é, pessoal, passa aí se agora o som do Diego ficou legal. Bia, pode ficou continuar, melhor? Diego. Então, é praticamente isso. Vamos ver aqui mais. De experimento, cara, que eu preparei praticamente foram isso, né? Então, tudo depende. Então, a gente pode simples linkar. O professor maker, ele nunca vai trabalhar sozinho dentro da escola, do ambiente de ensino. Ele sempre vai, é legal, ele sempre está meio que linkado com o que está acontecendo nas outras disciplinas, porque às vezes, assim, quando a gente já está com uma estrutura maker, de um colégio maker, já um cronograma já pronto, isso aí leva algum tempo, gente. Isso aí não dá para chegar, eu vou aplicar, depois que acabar a pandemia, vamos aplicar maker no colégio. Demora um tempinho até entrar nos eixos, encontrar tudo isso. Então, o legal no começo é sempre estar meio que linkado com o que cada assunto das outras disciplinas estão falando. Para quê? Porque a gente pega aquilo lá, que às vezes é meio teórico, não é palpável para o aluno, né? Ele não consegue imaginar, e trazer para o mundo maker esse assunto para conseguir fazer o experimento, que às vezes a gente consegue facilitar a vida do outro professor e facilitar a nossa como professor maker para criar assuntos. Depois que a gente já está com bons experimentos, tudo, aí dá para a gente meio que trabalhar um pouco separado dos outros professores, mas sempre linkado com os assuntos. Porque você imagina assim, por exemplo, eu estou fazendo um experimentozinho do feijão aqui lá, que eu tinha mostrado no começo, da água, da qualidade da água, beleza. Aí, de repente, lá nas aulas de biologia, eles estão trabalhando com, sei lá, protozoários. Então, assim, puxa, sai um pouco. É legal quando eles estiver trabalhando, por exemplo, plantio, ciclo de chuva, alguma coisa assim. Ou na aula de física, eles estão trabalhando com mecânica e eu vou mostrar um experimento de elétrica. Não. Tenta juntar os dois assuntos para conseguir para o aluno acabar aprendendo mais fácil. Porque aí nós, professores, não precisa entrar tanto na teoria, a gente fica mais no aprender fazendo, fazer o experimento, fazer ele montar, aprender a usar o material, né? Aqui o Marcos Ravel, ele está fazendo uma pergunta. Eu vou dar uma lida na pergunta dele. Olha, eu ainda não tenho experiência maker em sala de aula. Tenho estudado e tentado montar um plano para trabalhar pelo menos os 2 segmentos do fundamental. Pense em trabalhar conceitos por níveis. Por exemplo, do 1º ao 3º, do 4º ao 6º, do 7º ao 9º. Tem uma ideia de quais conceitos eu poderia trabalhar para cada um deles? Eu vou responder só uma parte, o Diego completa o restante. Marcos, é assim, você tem que trabalhar sim com linhas, com trilhas de aprendizagem. Agora, veja uma coisa, é importante que no momento que você estiver, que você construir um conceito para estar desenvolvendo isso dentro do Laboratório Maker, que você trabalhe o eixo que você quer atingir, guardadas as devidas proporções de profundidade desse assunto para cada desses anos que você está fazendo, mas que você esteja colocando experimentos diferentes para cada turma. Então, quando você está no 1º ano, é um experimento tratando de um eixo específico, por exemplo, o homem primitivo, evolução da espécie. Você pode estar trabalhando no 2º ano um experimento diferente, aumenta um pouquinho essa complexidade. No 3º ano, você está trabalhando o mesmo eixo do assunto, porém você dá um outro experimento. Qual é a ideia? Que quando essas séries, 1º, 2º e 3º se juntarem, você possa unir esses 3 projetos de tal maneira a contextualizar o que você ensinou. O que eu quero dizer com isso? Você passou um eixo de aprendizado, desenvolveu 3 projetos diferentes em cada sala, e aí você vai apresentar isso daí juntando todos os 3.
por exemplo, era o homem primitivo, sei lá, por exemplo, a evolução da espécie, aí o que você faz com os 3 projetos? Vocês podem estar tematizando aquele bioma, aquele ambiente que era lá no começo, no início do homem primitivo, de maneira que você encaixe os 3 temas que você está trabalhando. Você pode estar falando sobre isso colocando um dinossauro, por exemplo. Porque o dinossauro, ao longo do tempo, ele acabou sendo extinto, então você consegue criar o quê? Você contextualiza esse ensino, tá? Isso daí também você pode trabalhar no que a gente chama de storytelling. É muito interessante para você trazer isso daí para o contexto do aluno. E você pode fazer isso daí com todas as séries, tá? Outra coisa que é interessante é você juntar tudo dessas séries e no final do semestre, no final do ano, apresentar um projetão grande, você monta uma maquete, fazendo muitas partes específicas dessa maquete, trabalhando como uma cortadora laser. Por exemplo, se você for ter esse material. Se você não tiver, não precisa. Você pode estar trabalhando com papel machê, você pode estar trabalhando com coisas bem mão na massa, e a professora de artes pode estar ajudando você a tematizar para criar esses conteúdos interdisciplinares. O Diego pode complementar um pouquinho para você também, porque ele também já tem essa experiência. Assim, o que a gente pode fazer nesse caso também é assim, então, primeiro ano está trabalhando, vai lá, o homem primitivo, então ele vai fazer um experimento. Esse experimento, às vezes ele continua, mas você corta, mas você dá aquele corte suave com o aluno, então ele fica naquela, mas mais pra frente a gente vai ver, não sei o quê. Aí no segundo ano já começa o experimento a partir de onde o primeiro parou. E o terceiro, a partir de onde o segundo parou. Então você faz uma escadinha de experimentos, de atividades, onde cada série faz uma etapa. O que acontece? No primeiro momento, o que acontece? O terceiro ano, que está lá na frente, já tem um conhecimento maior, geral, teoricamente, né? Mas ele não fez os anteriores. Tudo bem, não tem problema por enquanto. Mas imagina que você terminar o ciclo, aquele aluno do primeiro ano chega lá no nono ano. Ele já fez todos aqueles experimentos, toda aquela sequência de experimento. E os outros que estão vindo, os outros alunos que estão chegando, estão fazendo esses experimentos. A gente consegue fazer um por um desses experimentos, depois linka tudo num processo só. Então, meio que a gente, a grosso modo, a gente falaria que daria dando um corte no experimento, né? Mas a gente tem que ver o tipo de experimento, até onde a gente vai com o assunto, a gente nem fala para o aluno que continua. Deixa, o aluno não precisa saber por enquanto. Lá na frente fala, nossa, eu fiz um que era parecido nesse ano passado. Aí você fala, lá no ano passado você não tinha todo esse conhecimento, você começou a só fazer isso. Agora você já tem um pouco mais de conhecimento, então vamos passar para o mais difícil e vamos subir os níveis disso, né, desses experimentos. Só para linkar, que pareça, esse método make que a gente está falando, isso aí já é uma coisa antiga, tá, gente? Mas não na educação formal. É na educação informal ou não formal, que eu sempre confundo a ordem dos nomes. No escotismo, a gente já trabalha desse jeito há 100 anos. Cada faixa etária, que nem a gente fala, tem os lobinhos que trabalham com experimento, depois o escoteiro no outro, o seno no outro, os pioneiros no outro, até chegar a chefia. Cada um trabalha nesse ramo. Então, a gente para o experimento e continua no outro ramo. Então, é uma coisa que o ensino médio, incrível que pareça, está pegando essa base do escotismo, praticamente. E agora a gente está passando para a educação formal, mas a gente já fazia antes, no passado, para quem já foi escoteiro, acho que já sabe o que eu estou falando, quem não foi, deve estar meio que viajando, eu acho, um pouco nisso agora. Uma coisa assim que eu gostaria de deixar bem claro, que quando a gente trata de ensino maker, o uso de metodologias ativas são extremamente importantes, tá? Outra questão que, na verdade, isso não acontece ainda aqui no Brasil, mas nós já temos esse tipo de coisa nos Estados Unidos, é que eu voltei a falar para vocês, a questão do registro das atividades, tá? Porque um dos conceitos do ensino maker é a colaboratividade. Então, de tal maneira que você possa ter fotografado, você está filmando, você fazer todas as etapas daquele seu projeto, do seu protótipo, e ele estando registrado. Por quê? Depois você consegue estar divulgando isso. A Classmaker, nós estamos aí com uma perspectiva, nós vamos ter uma feira maker aí, se todo esse problema resolver, e nós vamos ter várias escolas convidadas que vão estar divulgando todo esse tipo de ensino, e nós vamos estar trabalhando com células, tá? Dentro dessa Make Fair. Tá? Vai ser a primeira Make Fair que nós temos aqui no Brasil e nós já estamos trabalhando para isso. Tá? Nossa expectativa é outubro. Agora, se a gente não conseguir estar desenvolvendo isso, nós vamos fazer uma Make Fair virtual. Nós vamos conectar várias pessoas e vamos fazer várias células de aprendizagem. Lógico que talvez a gente tenha algumas limitações, mas isso a gente já está
começando a trabalhar, tá? Nós temos institutos que vão estar apoiando a gente, então a gente acredita que nós vamos estar divulgando principalmente esses portfólios digitais. Então, é muito importante esse trabalho de você estar registrando as atividades. Isso é algo que eu sempre falo em todas as salas, tá? Eu falo para todos os professores, registrem as atividades, porque precisamos ter tudo isso feito do início ao fim. Por quê? O ensino maker aqui está chegando, gente. Ele já está o quê? Já está caminhando aí uns 4 anos. Mas lá fora não, lá fora a gente já está bem adiantado, tá? São Francisco, por exemplo, já tem assim esse trabalho sendo realizado já há 8 anos, tá? Então é bastante tempo. Então, como é que a gente faz para alcançar esse nível de qualidade? É trabalhando. É mão na massa. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir colocar esses professores que têm essa incrível habilidade de hands-on, colocando esses professores à frente de uma sala de aula. Lembrando que eles nunca trabalham sozinhos, né, Diego? É muito importante você ter essa parceria com o professor e estar alinhado com o projeto pedagógico, senão isso não caminha. Sim, e aquela coisa, gente, principalmente nós professores maker, nos anos iniciais, a gente precisa de vocês, professores das salas, porque acontece, você já sabe o dia a dia do aluno, se pode acontecer alguma coisa, se o aluno tem medo, se o aluno não sei o quê, se o aluno é mais tímido, vocês conseguem ter, porque vocês ficam mais tempo com o aluno. Nós, professores maker, a gente fica o quê? 1 hora e meia por semana com a turma, então a gente não consegue, tipo, compreender todo o pensamento, a ideia do aluno nesse pequeno tempo. Vocês vai tomar mais tempo, então fica muito mais fácil para você, para não acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, eu, como professor Meik, de primeira viagem no ensino infantil, tipo, para mim foi estranho uma vez um aluno virar, professor, a fralda de tal coleguinha encheu. Tipo, eu parei assim, hã? Gente, vocês não têm noção. Tipo, quando terminou essa aula, o Diego entrou na minha sala e ele falou: Carla, aconteceu isso na minha sala e eu não sabia o que fazer. Veja, se você deixa a professora da sala fazendo outra atividade qualquer e ela nesse momento inicial não está criando essa empatia, aquele feeling entre 2 professores na sala, o professor maker, enfim, com essa professora e as crianças, a gente fica muito difícil, porque o professor maker, ele tem um tipo de proficiência diferente. Agora, ele precisa do auxílio dessa professora para conseguir tá enlaçando essa aula, ele precisa finalizar essa aula. É extremamente importante isso. Tanto nas outras séries, como que você faz para controlar as turmas? Porque, gente, Laboratório Maker é uma zona livre. Veja, os alunos podem estar usando o celular, podem estar usando o computador, eles podem estar trabalhando com mão na massa. Agora, veja, tudo isso precisa ter uma orientação. E se sua aula não tiver um objetivo, lembrando a eles que tem que ter sempre aquela pessoa que está desde o início trabalhando para registrar a aula. Ou seja, começamos com o meu projeto, eu tenho que ter esse registro alinhado. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer a produção final, porque meu professor está puxando a avaliação formativa. Então, como que eu vou conseguir ver isso? Ah, mas espera aí, Carla, então tá legal. Então, a gente está falando de aula presencial. Não. Nós estamos passando por um momento que a gente tem que estar trabalhando no virtual. Nossa Classmaker Educação, nós estamos com um programa preparado para isso, né? Nós vamos estar com esse programa sendo lançado, nós estamos com professores excelentes e nós vamos ter, sim, esse curso virtual. Na verdade, eu vou só falar o tema aqui para vocês rapidinho. Nós vamos estar fazendo, nós estamos aqui desenvolvendo uma coisa muito importante, que é um MBA Ensino Maker virtual, tá? Então, é assim, nós estamos fazendo, estamos na vanguarda disso, estamos sendo o primeiro e nós estamos lançando isso. Então, olha, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão aprender a fazer e vocês vão estar trabalhando junto com a gente, porque esse é o nosso objetivo, desenvolver os professores maker. Não é um Maker 4.0, gente. O 4.0, na verdade, os números são muito ruins quando a gente fala de educação. Educação 4.0, 5.0, 6.0. A gente tem que entender o conceito disso daí e como ele funciona. Então, nós vamos ter uma novidade para vocês. Nós vamos ter um MBA Ensino Maker, o primeiro, tá? Estamos já aí chegando na... Vou dizer para vocês que nós estamos no final já de tudo aquilo. E isso é uma novidade que nós estamos trazendo para vocês. Então, tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão ver isso daí com a gente. Inclusive com aulas síncronas e assíncronas. Nós já estamos providenciando também, já estamos com tudo. Enfim, nosso projeto está
está muito bem desenvolvido. Então, a gente quer que vocês gostem, vocês façam proveito, que vocês tirem dúvida. E esse tipo de contato que nós estamos tendo aqui é o contato que vocês vão ter no nosso MBA. Tá? Nessas 360 horas, fora cursos livres, que vocês vão completar as cargas horárias. Isso é muito importante. Tá? Os nossos parceiros de trabalho estão aí para ajudar a proporcionar isso daí. Diego, queria agradecer você por essa live, por você estar aqui, falar com a gente sobre tudo isso, mostrar os experimentos. Fiquei super feliz. Quarta-feira nós vamos ter uma outra live falando como que a gente desenvolve os conteúdos, tá? Vamos estar falando de design institucional, para desenvolvimento dos conteúdos, tá? Em práticas virtuais. Olha que importante. E nós vamos ter aí uma sequência de cursos online que nós vamos estar trabalhando sobre educação 4.0. Vamos estar chegando a essa novidade com 2 semanas para vocês. Extremamente acessível. E, gente, vocês vão gostar muito. Por quê? Porque eu estou trazendo gente que é mão na massa. Eu não estou trazendo teoria. A teoria, ela embasa. Mas a prática é importante, porque se vocês não levarem isso para a sala de aula, os seus alunos não conseguem se engajarem. Então, assim, Diego, quero agradecer a live. Pessoal, quem tiver dúvida, digita aí as perguntas, eu encaminho para o Diego, ou eu respondo. Nós temos uma equipe que faz isso, tá? Para isso que a nossa equipe está unida. Muita transparência com tudo que a gente faz. Estamos abertos para perguntas, para cursos. Entrem no nosso site, vamos deixar o link também para vocês. Compartilhem. Quero agradecer a presença, nós tivemos bastante gente interagindo, muita pergunta, o pessoal gostando do tema. Então, assim, quando a gente faz um trabalho bom e nós temos bons parceiros, a gente entende que o resultado é sempre bom. Diego, muito obrigada novamente. Sim. Adorei a nossa live. Depois eu vou fazer um tutorialzinho de todos esses experimentos para disponibilizar o passo a passo, que quando eu estava criando ele, eu estava tirando foto também, para poder depois disponibilizar o material, né? Então, e os que eu não tirei foto, eu faço ele e tiro foto de novo. Ó, tá vendo o que eu tô falando para vocês? A gente aqui não guarda nada, a gente partilha tudo porque a gente quer que vocês acreditem na educação, acreditem no ensino e entendam de uma vez por todas que a formação do professor é muito importante em todo o caminho dele. Antes de você substituir um professor, invista nele, capacite-o, prepare para aquilo que ele vai enfrentar, ok? Bons diretores, bons gestores, bons coordenadores entendem o que eu estou dizendo. Isso é extremamente importante. Valorize a sua equipe de trabalho, tá? A sua equipe não conhece, então invista nela, porque ela não chegou aonde ela está, ela não foi até onde ela foi, de qualquer maneira. Ela tem embasamento por isso. Se ela entende que você pode trazê-la para junto de você, engajar sua aula, a sua escola vai ter sucesso. O Diego vai deixar o passo a passo. Entre no nosso canal do YouTube. Depois o Diego vai colocar esse passo a passo, nós vamos estar subindo no nosso canal. Nós temos a nossa página do Classmaker Educação no Facebook. Temos o site da Classmaker Educação. Vamos deixar todos os links para vocês. O Diego vai fazer o passo a passo. E deixe pergunta, porque nós vamos estar respondendo para todos vocês. Qualquer estágio, ok? Fundamental 1, Infantil, Fundamental 2, Ensino Médio. E daqui a 2 semanas nós vamos ter uma live falando um pouquinho sobre ensino superior, porque a gente está com um programa também sobre isso. Então acompanhe, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lembrando que dentro de tudo isso, o ano que vem nós teremos educação digital dentro do nosso currículo escolar. Questão importante. Por quê? Redes sociais na prática pedagógica. Vou estar trazendo essa live para vocês, tá? Tem muita dúvida, muito preconceito com rede social. A gente entende, mas vamos aprender a usar essa ferramenta. Diego, fique à vontade para se despedir do pessoal. Então, boa noite, pessoal. Ou bom dia para alguns, sei lá onde vocês estão. E tá aí, qualquer coisa, manda as coisas aí, estão meus contatos, tá o contato da Classmaker, né? E como a gente faz parte de tudo esse aglomerado Classmaker, né? Então, estamos esperando vocês no nosso futuro MBA aí para ser nossos alunos e fazer bastante experimento com sucata. E sim, vou fazer vocês plantar feijão. Verdade. E fazer papel reciclado, gente, com meia fina. Vocês vão fazer calça papel final, gente. E não pode ser aquela meia calça 40, tem que ser aquela mais fina, que fica melhor, tá?
Olha aí, gente, tá vendo? Pessoas entendidas, ou seja, já temos muita mão na massa, a gente já trabalhou muito mão na massa. O importante é isso, pessoas que saibam o que elas estão falando. Não é só teoria, não é só passo a passo do YouTube, ok? Porque não é assim que funciona, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês, por essa live incrível, gente. Foi incrível esse bate-papo, tá? Beijo para todos vocês, boa noite. E a Boa gente noite se para vê, todo ó, mundo. quarta-feira, dia 17/5, às 20 horas, live com o nosso diretor de comunicação, com o Alex Mesquita, também mestre pela PUC, doutorando, e vai trazer coisas incríveis que nós já estamos montando várias aulas para vocês virtuais, gente. Ensino à distância. Quem diria que um dia nós iríamos ver tudo isso daí acontecendo, né? Bom, novidades para a próxima vez, tá? Gente, beijo, boa noite. Gratidão, Diego. Gratidão, Você pessoal. também. Obrigado, pessoal. Até mais. Cortou?